Bom, vamos à palavra, em nome de Jesus. Quero começar hoje uma nova série falando sobre o poder sobrenatural dentro de alguns princípios bíblicos. Nós vamos falar sobre louvor, no outro dia vamos falar sobre a questão do jejum e oração, e hoje eu quero falar sobre o poder sobrenatural da fé, entender um pouquinho mais essa questão. Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10. Abra comigo. Lucas 7, de 1 a 10. Temos aqui um centurião que demonstra fé. Lucas 7, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Quem está suplicando são os líderes dos judeus. Este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com ele. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e o outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo, que nem em Israel, no meio aí do povo, de Deus, encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Querido, pensa na fé desse homem comigo. Ele nem foi até Jesus, mandou aqui os líderes religiosos irem. Era um bom homem. Os líderes foram lá e disseram: ele merece, ele merece. Quando ele ficou sabendo de alguma forma que Jesus estava indo na casa dele, ele manda uns seus amigos, seus servos: fala com Jesus, que ele nem precisa, eu não sou nem digno de estar na presença dele. Quem sou eu para estar na presença de Jesus? Mas diga para ele, uma palavra tua só libera a palavra, porque se o Senhor liberar a palavra, está feito. Ele está dizendo: eu sou homem, que quando eu dou uma palavra ali aos meus soldados, eles vão lá e executam. Ele está dizendo, o Senhor só falta dar a palavra, e eu sei que aquele que está aí, que tem que executar, vai executar aquilo que é necessário. Jesus olha para aquilo e diz: meu Deus, nem no meu povo, aqueles que buscam a Deus, encontrei fé. É interessante, querido, que as duas vezes que Jesus elogiou a fé, os dois eram de fora. Os dois eram de fora. Tanto a mulher cirofenícia grega, como esse homem, o centurião romano. Às vezes nós encontramos pessoas de fora da igreja com mais fé daqueles que estão de dentro. Eu já vi pessoas testemunhando, contando a sua história para ímpio, e o ímpio fala: ué, tu não crê em Deus não? Tenha fé, Deus vai resolver tudo isso. Aí a pessoa olha assim e fala: Deus está usando a boca do ímpio para falar comigo? Tá, irmão, pior que tá, ele está te dando uma lambada ainda, chamando a tua atenção, porque tem crente que na hora da adversidade treme na base, parece que vai morrer, está igual o servo do profeta: meu Senhor, o que faremos? Nesta manhã eu quero falar sobre o poder sobrenatural da fé. O sobrenatural é aquilo que está além do natural, do que vemos, ouvimos, enxergamos e tocamos. O sobrenatural não pode ser visto, mas ele é real. Acontece. Você nem precisa acreditar, mas ele influencia e determina a sua vida. Não somos seres terrenos que possuem experiências sobrenaturais, mas somos seres espirituais tendo uma experiência terrena.
Nós precisamos mudar um pouquinho o foco, o nosso entendimento. Fomos feitos para a dimensão da fé e do impossível. Basta você pensar, querido, nós fomos criados por Deus. Ok. Houve a queda. Perdemos ali a dimensão que era natural de viver o sobrenatural de Deus. Qual era? Todas as tardes, o Deus Todo-Poderoso caminhava com Adão e Eva. Olha o sobrenatural como algo normal, ordinário e não extraordinário. O homem se tornou ali realmente um pecador, foi expulso, perdeu essa presença. Jesus veio para trazer novamente essa ligação, fazer essa ponte. E aí nós sabemos que ele vem restaurar aquilo que havia se perdido. Jesus então, ele vem, e nós sabemos que aquele que aceita ele nasce de novo, não da carne, mas do Espírito. Opa, então eu tenho um segundo nascimento. Eu nasci de novo. Eu voltei à origem de que eu sou realmente um filho de Deus. Eu fui adotado. Então a minha origem, a minha criação está em Deus e a minha redenção está em Deus. E nós, quando morrermos, vamos para Deus, vamos para o céu. Agora, claro que hoje nós estamos lidando com duas, digamos, naturezas. Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas nós temos o novo nascimento, o Espírito Santo de Deus. O pó vai voltar ao pó, para a terra, mas o Espírito daqueles que têm Cristo voltam para Deus. Então, queridos, se eles voltam, é porque ele veio. E aí há uma discussão teológica, para você pensar junto comigo. As pessoas questionam, né? Pastor, se a gente já veio de Deus, como é que é? Deus tem um depósito de alma, e quando alguém vai nascer, ele joga a alma lá na pessoa, né? Isso é pergunta, né? Algo que o pessoal fica pensando, como é que é isso feito? Irmão, eu não sei como é que Deus determinou, eu sei que Ele é Deus, é o Criador de todas as coisas, né? Isso aí, quando a gente chegar lá, a gente pergunta como é que Ele faz, mas eu sei o seguinte, a gente veio de Deus, e nós vamos voltar para Deus. Então, viver as coisas de Deus aqui, precisa ser algo normal. Um crente, para ele viver algo realmente, como um cristão, ele precisa viver algo diferente daqueles que vivem no mundo. Se eu vivo exatamente experimentando as mesmas coisas daqueles que estão ali de fora e não vejo a ação de Deus, uma transformação, uma cura, um milagre, algo que a gente está ali apresentando ao Senhor, nós estamos vivendo simplesmente da mesma forma que os de fora, em termos de experiências. Então nós precisamos buscar e viver isso, porque isso é natural de cada um de nós cristãos. O mundo invisível governa o mundo visível. Aquilo que a gente não vê está determinando as ações de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus vão nos conduzir. Assim como não conseguimos ver as raízes de uma árvore, assim também é a nossa vida. Ela está fundamentada naquilo que não vemos, mas que nutre, seja de maneira positiva ou negativa, tudo que vivemos. Então, dentro do campo espiritual, existem 4 tipos de espírito. Primeiro, nós sabemos que existem os espíritos malignos. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Lucas 8, versículo 1b e 2, vamos ler tudo. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. E aí começa, os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, quem havia saído 7 demônios. Ok, até aqui para a gente ver. Então espíritos malignos eles são reais. Existem anjos do Senhor. Salmo 103, versículo 20, por exemplo, para a gente citar, bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Existem os espíritos, que é o espírito humano. Nós temos o nosso espírito. Como vemos, Romanos capítulo 8, versículo 16, tem o espírito do homem. O próprio Espírito testemunha, o Espírito maiúsculo, o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. E tem, obviamente, o Espírito Santo de Deus. Atos 13, 52.
os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, o sobrenatural nos apresenta 4 espíritos. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a realidade do sobrenatural, dizendo que a nossa luta não é contra carne, sangue, não é contra pessoas, mas existe uma dimensão que não podemos desconsiderar, que a nossa luta é contra os demônios, as potestades, as regiões celestiais. Há uma luta, há algo sobrenatural que a gente não vê e que acontece, por isso nós devemos ter a armadura espiritual. As nossas decisões determinam em que dimensão do sobrenatural nós estaremos envolvidos. Nós decidimos se viveremos na luz ou nas trevas, se eu vou realmente experimentar as coisas de Deus ou se eu não vou. Há uma decisão de cada um de nós dizer, eu vou buscar mais a Deus sim. Eu quero ver a mão de Deus sobre a minha casa, eu quero ver a mão de Deus sobre a minha igreja, eu quero ver realmente aquelas pessoas lá que estão no mundo, nas drogas, serem libertas, tocadas, eu quero ver a salvação. O sobrenatural vai lá e vai mover naquele natural e desfazer o sobrenatural negativo que está lá. Porque não adianta apenas eu desejar algo. Ai, Deus, eu queria tanto ver esse povo salvo. Deus falou, eu também. Ah, Deus, eu queria ver tanto a minha família restaurada. Deus falou, eu também. Ah, Deus, eu queria tanto ver uma porta de emprego nova. Meu irmão, Deus também. Mas o que você está fazendo no mundo espiritual para experimentar esse sobrenatural? A intervenção de Deus. E aí nós buscamos a Deus. O apóstolo João registra o momento em que Jesus Cristo ensina a diferença e propósito das dimensões espirituais. Quando ele fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, está falando algo espiritual. Ele não está falando literalmente, alguém vai entrar na tua casa, vai lá roubar, alguma coisa. Não. E quando Jesus está dizendo que ele veio para trazer vida e vida abundante, ele está falando das coisas espirituais. Há 2 dimensões, e nós precisamos entender e escolher qual que nós vamos viver. Qual que você está vivendo hoje, irmão? O que você tem experimentado de Deus? Eu sempre digo que quem vive do passado é museu, no sentido de que, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Glória a Deus, de 1890. É bênção, irmão, sempre testemunho é bênção. Mas, e agora, recente? O que você pode contar daquilo que Deus ministrou no seu coração? Esse ano, o que Deus já falou ao seu coração? Naquele tempo de oração, aquilo que Deus renovou. Às vezes o milagre, querido, não é algo que a gente vai ver assim, é naquele dia que você estava lá triste, chorando, você sentiu a presença de Deus te renovando, você acabou levantando dali, adorando, exaltando o nome do Senhor. Isso é o sobrenatural de Deus agindo. É quando a gente está lá, Senhor, eu dependo de Ti, abre uma porta e de repente aquela semana o telefone toca e surge 1, 2, você vê Deus falando, sou eu que cuido de você. Isso é o sobrenatural, porque às vezes as pessoas acham que sobrenatural é só ver paralítico andar. Não deixa de ser, irmão, mas é na nossa vida, o que Deus tem feito na sua vida. Qual é a ação que você tem produzido no mundo espiritual para você ver uma reação do mundo espiritual sobre a sua vida? Salmo 77, versículo 14 diz, Tu és o Deus que realiza, ficou fraco, hein? Tu és o Deus que realiza, irmãos, a gente vai ver milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Ele mostra, Ele revela. Onde Deus está, milagres acontecem. As coisas começam a acontecer. O sobrenatural é uma evidência da presença de Deus. Dentro de nós há uma expectativa para que coisas impossíveis aconteçam. Foi Deus mesmo que colocou essa expectativa em nós. Nós precisamos desejar isso então. Temos um desejo eterno por Ele e pela manifestação da Sua presença. E é por isso que hoje eu vou começar a pregar sobre a fé. Falei só sobre o sobrenatural, mas eu quero falar sobre o poder sobrenatural da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que a gente ainda está esperando, irmão, mas a gente já tem certeza. A fé é a coisa mais complicada de explicar. A fé é você já ter a certeza.
daquilo que você não viu, não tem, mas você sabe que aquilo vai acontecer. Imagina a fé desse centurião, ele falou, nem precisa, basta uma palavra, pronto, está resolvido. É a prova das coisas que não vemos. A fé traz todas as evidências e provas suficientes para nos movimentar para o impossível. Pela fé, você pode ir até o dicionário e riscar a palavra impossível, porque ela perde seu significado e sentido diante daqueles que creem. Os seus passos de fé sempre vão ao encontro do Deus do impossível. Nós precisamos dar passos. E aí, voltando ao texto do centurião, esse encontro com alguns líderes judeus que foram lá clamar, pedir pelo centurião. O centurião era alguém responsável por 100 soldados do exército romano. Ele precisava de um milagre para que o seu servo, a quem ele estimava muito, fosse curado. O texto diz que ele já estava à beira da morte. Mas o que podemos extrair e aprender através desse milagre sobre o poder sobrenatural da fé? A primeira coisa, o poder sobrenatural da fé é reconhecer realmente quem Jesus Cristo é. Pastor, mas é óbvio, eu já sei quem Ele é. Espera. Lucas, capítulo 7, versículos 6 e 7, nós temos o texto. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos a Jesus. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Querido, pensa só. Primeiro, Roma governava sobre aquela terra. Ele não era qualquer pessoa. Era um centurião. Ele era um chefe. 100 famílias estavam ali debaixo das suas ordens. Era alguém de posição. Pelo próprio orgulho da nação, ele poderia dizer, bom, sou romano, vocês são aí, ó. Nós que mandamos aqui em vocês. Mas ele, naquele momento, ele reconheceu quem Jesus era. Ele falou, eu não sou digno nem de ir ao teu encontro. Eu não sou nada. Eu sou um pecador, eu não tenho autoridade assim nenhuma para estar na tua presença. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Querido, ele estava ali realmente se colocando diante de alguém, né? Ele não chegou aí, mas ele estava reconhecendo Jesus. Não é reconhecer Jesus como Jesus histórico, não é olhar para Jesus e dizer, eu sei que Ele é meu Senhor e Salvador, mas é reconhecer realmente quem Ele é, quem Jesus é para você. Como você vê Jesus, como consegue reconhecer verdadeiramente quem Ele é, você consegue enxergar. João capítulo 1, versículo 10, nós percebemos que o mundo não conseguiu enxergar. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não reconheceu e muitas vezes parece que nós não reconhecemos quem Ele é. Basta a gente ver como lidamos nos momentos das lutas e dificuldades. Como a nossa fé oscila. Como tantas vezes estamos para baixo, acreditando, como aqueles discípulos no barco, nós vamos morrer. E Jesus vira depois para ele, homens de pequena fé. Jesus estava dizendo, vocês ainda não entenderam quem eu sou? Ao final de tudo, eles argumentam, quem é este? Eles ainda não conheciam verdadeiramente Jesus. Muitas vezes nós não reconhecemos ainda, não temos esse verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Eu quero te lembrar, querido, que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Sobre suas mãos está lá a chave do Hades, da morte. Ele é o autor da vida. Ele é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós precisamos lembrar quem Ele é. Uma fé que revela o poder sobrenatural dos céus é capaz de reconhecer Jesus. A questão não é se você sabe quem foi, então, o Jesus histórico, mas se você consegue reconhecer Jesus, o Filho de Deus. Segundo, o poder sobrenatural da fé é aplicar fé na própria palavra de Deus. Ao olhar o texto, Lucas 7, 7b,
finalzinho aí na segunda linha. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Olha a fé. Ele aplica a fé na palavra de Deus. Diz uma palavra. Basta dizer uma palavra. Aquele centurião entendeu que a palavra de Jesus Cristo tem poder. A fé dele não estava aplicada em qualquer palavra, mas na palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus, mas é a fé que extrai o poder da sua palavra. É a nossa fé que vai extrair o poder da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos mostra exatamente isso. Também agradecemos a Deus, sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é. Como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Quem crê na palavra de Deus, irmão? Então, há poder para ser derramado sobre a sua vida. Quando Jesus Cristo estava sendo tentado no deserto, ele respondeu ao diabo: está escrito, palavra de Deus. O que sustenta o seu corpo é o alimento, mas o que sustenta a sua vida é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Quando nós olhamos aquilo que a palavra é e aquilo que ela faz, nós vamos mergulhar nessa palavra. Nós recebemos discernimento e direcionamento. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela vai nos levar a viver, na verdade. João 17, 17 vai falar isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus traz santificação, traz direcionamento, traz discernimento. A palavra de Deus renova a nossa fé. É o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É quando nós enchemos na palavra na EBD, enchemos a palavra no culto, enchemos a palavra na escola de líder, nós enchemos a palavra de Deus na nossa casa, nós estamos ali muitas vezes sem perceber, mas estamos sendo carregados de fé. A fé, ela não vai vir da noite para o dia, a fé é crescente. Nós olhamos que a fé de muitos cresceram. Mas isso tudo, querido, é uma caminhada, onde vamos nos alimentando da palavra de Deus. Ela renova a nossa fé. Receber armas para vencer guerras espirituais através da fé, da palavra. Efésios capítulo 6, versículo 17. Use um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você, querido, não ama a palavra, não lê a palavra, desculpe, você está vivendo aquém do que poderia. Ela vai surtir efeitos preciosos e abençoadores na sua vida. Nós precisamos amar a palavra e caminhar por ela. Em terceiro lugar, o poder sobrenatural da fé está sujeito à autoridade de Jesus. Eu reconheço, eu sei que através da palavra dele, eu vou receber o que preciso, mas eu preciso me sujeitar à autoridade de Jesus. No versículo 8 de Lucas capítulo 7, o centurião diz: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele está dizendo que Jesus tem autoridade. Eu também sou homem. Autoridade com soldado sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. O centurião, ele entendia o princípio de autoridade, até porque então ele era alguém que vivia dentro desse contexto. Ele sabia que estar debaixo da autoridade de Jesus era o necessário para viver o milagre sobre a vida ali do seu servo. Nós precisamos estar debaixo dessa autoridade de Jesus. De dizer: Jesus, eu estou aqui. Eu reconheço a tua autoridade, eu sei do teu poder. Pela fé, no nome de Jesus, nós percebemos em Atos capítulo 3, 16, que o nome curou
este homem. Diz lá. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, diante de um novo milagre. O nome de Jesus tem poder para curar e fazer o impossível, mas somente a fé consegue acessá-lo. Quando você crê, você recebe. Querido, eu sei que às vezes a gente fica lá naquele pensamento, mas espera aí, se Deus quiser, Ele faz. Deus é soberano, querido, Deus pode agir de forma soberana, em qualquer situação. Mas muitas vezes, e na maioria delas, é necessário a fé. Todas as vezes que a gente vê um milagre, uma atitude de fé estava o acompanhando. Você quer ver? Aquela mulher que estava sofrendo 12 anos com fluxo de sangue. Ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Já tinha gastado tudo que tinha na mão de vários médicos e ninguém dava uma solução. Ela vai naquela multidão espremida e toca em Jesus e ela é curada. Jesus para e diz, alguém me tocou. Os discípulos dizem, você está brincando, mestre. A linguagem de hoje, né? Você está brincando. Todo mundo te toca, Jesus. Pensa aí, em alguém famoso, passando. Um jogador aí famoso, todo mundo quer ver. Todo mundo fica, aquela coisa toda. Tá. Era o que estava acontecendo com Jesus. Os discípulos, você está brincando? Todo mundo me tocou. Alguém me tocou de forma diferente. Tem muita gente, querido, que está ao lado de Jesus. Todos nós estamos aqui ao lado de Jesus, porque Jesus está aqui. Mas nem todos estão tocando Jesus com fé. Nós precisamos reconhecer essa autoridade, esse poder e tocar em Jesus. A questão não é se Jesus tocará em nós, mas se teremos uma fé capaz de tocar em Jesus. Eu vou repetir. A questão não é se Jesus tocará em nós, mas se teremos uma fé capaz de tocar em Jesus. A questão não é se Jesus vai salvar muitos, mas se teremos uma fé capaz de crer que seremos usados por Deus para salvar muitos em nome de Cristo. A questão não é se Jesus tem todo o poder, mas se nós iremos experimentar esse poder. A questão não é se Jesus quer fazer, mas se cremos que Ele fará. Então não podemos colocar isso, que ainda não aconteceu, na conta apenas de Jesus, mas na nossa conta. E entender a fé que nos movimenta, a fé que nos faz caminhar, a nossa expectativa e o nosso coração. Para concluir, quando olhamos o final desse texto que lemos de Lucas, versículo 9 e 10, diz assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O que chama a atenção de Jesus não são pessoas talentosas e capazes, mas pessoas que creem e desejem a sua presença. Em todo Israel, a pessoa que chamou a atenção de Jesus não havia nem o encontrado pessoalmente. Ele não foi lá ver Jesus porque não se sentiu digno. Ele nem teve acesso pessoal com o mestre para ouvi-lo, para vê-lo, para sentir talvez a presença de Deus a partir da vida dele, a unção que emanava dele. Mas a fé era tanta que ele disse, Senhor, não precisa nem na minha casa. Basta o Senhor dar uma palavra e tudo irá mudar. Querido, muitas vezes nós estamos assim, se alguém me visitar, mas se alguém fizer isso, mas se alguma coisa acontecer, mas se fulano for lá na igreja, mas se Beltrano, mas se não tivesse acontecido isso, mas aquilo frustrou, mas aquilo decepcionou, mas aquilo, irmão, em nome de Jesus, crê que basta uma palavra e Deus vai transformar os nossos. Nós precisamos caminhar em fé, entender que não precisamos nem ir em algum lugar específico, mas se tivermos fé, vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Eu recordo, querido, de algo que eu já contei aqui, que me impactou demais.
Uma pregação que eu ouvi do pastor Luciano Subirá. Ele conta que um dia estava ali ministrando e uma pessoa ímpia veio para ele orar por ele. Falou, eu quero que o senhor ore por mim porque eu vou ser curado. Ele falou assim, mas você é crente? Eu falei, não. Mas eu sei que eu vou ser curado. Ele falou, mas você quer receber Jesus? Eu falei, não. Mas eu vou ser curado por ele. Irmão, ele falou que deu uma certa raiva nele. Ele falou, não vou orar por esse cara não. Ele ouviu o Espírito Santo falar, ore, porque isso vai servir para o dia do julgamento final. Irmão, naquele momento o pastor Luciano Subirá falou que orou sem fé nenhuma, nem vontade de orar. Então, em nome de Jesus, toca na vida desse homem aqui, que ele seja curado. O homem foi curado na hora, irmão. Tamanha era a fé daquele ímpio. Isso foi uma resposta para mim, porque certa vez encontrei uma pessoa na rua, estava acompanhada de outra, e falava, você é pastor, tal, não sou da igreja não, mas Deus me curou. E no meu coração eu falei, curou, não foi Deus não. Ué, irmão, a gente tem um coração julgador. Você acha que só eu? E aí, aquela mulher falou, não, eu estava com um problema na perna, não tinha jeito. Eu falei, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E eu comecei a pedir a Deus. Eu falei, a senhora é de alguma igreja? Não. Você não. Estou com a foto aqui da minha cura. Eu falei assim, não é possível. E Deus começou a me mostrar. Um centurião romano, uma mulher grega, né, cirofenícia grega, da filha doente. Jesus não queria nem ideia com ela, tratando dela do orgulho do seu coração, e ela falou, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus falou, tamanha a fé. E a gente percebe os de fora experimentando coisas que a gente não experimenta, estando na mesa do Senhor. Se aquilo que cai da mesa do Senhor, as migalhas, curam, imagina aqueles que estão na mesa que somos nós. Nós precisamos ter atitudes de fé. Existem coisas, querido, que pode demorar um pouco, mas nós temos fé que Deus está trabalhando, Deus está rompendo, e no tempo de Deus vai acontecer. Existem coisas que a gente quer para ontem, Deus está dizendo, calma, eu estou testando a sua fé, eu estou provando, mas eu estou trabalhando. Existem coisas que a gente não entende, por que Ana demorou tanto tempo para gerar um filho? Sempre foi uma serva de Deus, ela se derramava na presença de Deus, disse que as suas ofertas eram muito maiores do que as outras, mostrando um coração que tinha, não o desejo de comprar Deus. Mas no tempo de Deus, Deus deu a bênção e foi o grande profeta Samuel. Quando nós olhamos as histórias, Deus sempre se movimenta no caminho da impossibilidade. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Sou estéril, minha mulher é estéril, é velha. Minha mulher, bom, vai lá e tem um filho. Isaac casa com uma mulher estéril. De novo, Deus. Nessa promessa, Deus vai lá e cura. Aí quando tu vai ver, a próxima geração, Jacó, casa com a mulher que ama, que era estéril. João Batista, o grande profeta, sua mulher estéril. Deus vai lá e traz João Batista para preparar o caminho do Senhor. O nascimento de Jesus, que veio da Virgem Maria. O caminho da impossibilidade sempre esteve presente na rota de Deus, para Ele provar que é Ele que está fazendo. Se tudo estiver ao alcance das nossas mãos, nós não vamos glorificar o nome do Senhor. No fundo, nós vamos dizer, foi eu que fiz, foi do jeito que eu quis. Mas quando o caminho da impossibilidade está diante de nós, a gente vai poder dizer, o Senhor é o nosso Deus. O testemunho e a glória serão dele. Eu quero, em nome de Jesus, querido, provocar no seu coração um desejo de viver esse impossível que temos falado neste ano de 2022. Uma casa que sempre foi e é ainda aos nossos olhos impossível ao homem, mas possível a Deus. Nós estamos caminhando por fé, aguardando algo que Deus já prometeu. Vou enviar muitos para este lugar. Eu falei, Deus, então eu tenho que me mover. Eu tenho que me preparar, porque muitos serão salvos. Mas quem vai enviar, irmãos? Deus.
Mas nós precisamos fazer uma escola de líderes. Eu tenho que me preparar, eu tenho que arrumar, a gente tem que estar pronto. E não pense que é só a PIB de Coelho da Rocha, não, irmão. Deixa de ser orgulhoso. Está chegando o tempo de uma grande colheita sobre a terra. Nós estamos caminhando para os últimos tempos. As igrejas que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Uma grande colheita se aproxima. Deus quer que as igrejas se preparem para isso. Nós precisamos nos preparar para a grande colheita, para o tempo do fim. Pastor, quando isso vai acontecer? A gente não sabe, irmão. 5, 10, 15 anos, mais, menos. Mas nós precisamos nos mover com fé e ousadia, desejando experimentar. Vou encerrar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, olha aí, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o... Irmão, cada vez que você se ajoelha para orar, para clamar, toda vez que você está em oração, Deus está lá anotando. Meu filho, eu preciso separar a recompensa dessa noite, desse dia, dessa manhã, desse tempo de oração. E aí tem hora que a recompensa se acumula, porque a Bíblia diz que tem recompensa para aqueles que o buscam. Se você tem buscado, tem recompensa. Daqui a pouco chega, irmão. Toda vez que você orar, você tem que lembrar, há uma recompensa. O próprio Senhor Jesus disse, entra no teu quarto e clama, ora ao Pai que te vê em secreto, e em secreto te recompensará. A promessa de Deus. Por isso que o diabo diz, não ora, não ora, não ora, não ora, não ora. Você está cansado, vai ver televisão, não ora, não ora, não ora, não ora, não ora. Está cansado, vai dormir, não ora, não ora, não ora, não ora. Olha os 4 espíritos falando. O espírito do homem não quer nada. Estou cansado, estou desanimado. O espírito maligno vai dizer, não adianta, já orou, nada aconteceu, desiste. Mas o Espírito de Deus está lá dizendo, eu estou contigo. Levanta em nome de Jesus e vai. Nós precisamos experimentar isso. Qual tem sido a sua conexão com o Pai? Viva com fé. Viva pela fé. Viva experimentando o sobrenatural de Deus em sua vida. Em nome de Jesus.